Vamos até a Assembleia da República em direto para ouvir André Ventura, que vai reagir à admissão de Francisco Ramos, uma admissão que foi conhecida esta quarta-feira, ele que era o coordenador da Task Force da vacinação à Covid-19. Vamos ouvir André Ventura. Então vamos começar, por favor. Estamos agora em direto para a SIC Notícias. Queria-lhe perguntar como é que reage a esta demissão do coordenador da Task Force, sendo que na justificação, pelo menos oficial, não se prende com a questão do plano de vacinação e com aquilo que tem acontecido. Sim, nós saudamos esta decisão do coordenador nacional da Task Force relacionada com o plano de vacinação. É uma decisão que já devia ter sido tomada. Na nossa opinião, é evidente que houve pressão do Governo para que Francisco Ramos abandonasse estas funções. Francisco Ramos não só não assumiu, numa entrevista que deu à SIC, não só não assumiu a responsabilidade pelas várias irregularidades que se tinham verificado no plano de vacinação, algumas delas no próprio hospital, onde ele é presidente da Comissão Executiva, como ainda desvalorizou essa situação, fez insinuações sobre o eleitorado que tinha votado em mim nas eleições presidenciais, 500 mil de portugueses, e desvalorizou o facto de existir batota e fraude na atribuição de vacinas. Isto não é naturalmente comportamento de um coordenador de um plano de vacinação, que deve ser um técnico, e não obstante Francisco Ramos ser conhecido por ser um devoto socialista, eu recordo que Francisco Ramos, se não me engano, foi 5 vezes secretário de Estado de governos socialistas, mostrou não ter qualquer competência para este cargo. E, portanto, o que aconteceu foi que Francisco Ramos poupou-se à vergonha de vir na terça-feira à Comissão de Saúde. Foi hoje aprovado um requerimento do Chega para que fosse ouvido na próxima semana, embora já houvesse um requerimento do PSD anterior que estabelecia essa base de audição. Francisco Ramos teria que vir ao Parlamento na próxima terça-feira e poupou-se a uma vergonha de ser pedida a admissão, penso que não só pelo Chega, mas eventualmente também por outros partidos, sobretudo à direita, porque o que fez foi completamente lastimável. Nós estamos numa situação em que os portugueses estão a lutar para sobreviver a esta pandemia e temos um coordenador de vacinação que desvaloriza o facto de haver autarcas que não deviam ser vacinados e estão a ser vacinados, de haver indivíduos em pastelarias a ser vacinados, de haver outros que são de restaurantes ao pé do INEM e estão a ser vacinados, de haver alguns no hospital da Cruz Vermelha que estão a ser e não deviam ter sido vacinados, e este senhor apresentou-se perante os portugueses numa televisão e em público a dizer que não havia problema nenhum com isso e que só um certo eleitorado mais populista é que estava preocupado com isso e que os outros, como eram muito solidários, não estavam. Acontece que provavelmente a Ministra da Saúde lhe disse que as coisas não funcionam assim, chegou tarde, mas saudamos esta decisão, porque de facto nós não íamos desistir desta luta até ao final do plano de vacinação. Penso que outros partidos também não o fariam e, sobretudo, mais importante do que isso, Portugal precisa, à frente do plano de vacinação, de alguém que seja credível, isento e objetivo. E isso não aconteceu. Portanto, é uma decisão que peca por tardia. Não sei se não deverão existir consequências também ao nível do Hospital da Cruz Vermelha, onde Francisco Ramos é Presidente da Comissão Executiva, não do Conselho de Administração, mas Presidente da Comissão Executiva, mas essa é uma decisão que já não compete diretamente ao Governo. Acho que a Ministra da Saúde e o Primeiro-Ministro António Costa têm que zelar para ter à frente do plano de vacinação não um político, não um boy do Partido Socialista, não alguém com tamanha falta de bom senso, mas alguém que saiba gerir um plano tão sensível como é o plano de vacinação. Não me cabe a mim ter nomes em mente. O Chega, o que denunciou foi o que faria em relação a qualquer outro partido, um coordenador que insulta os eleitores de um determinado partido, quando está a trabalhar para um país inteiro, e nós faríamos o mesmo se tivesse sido insultado o PSD, o CDS, o Bloco de Esquerda ou o PCP. Não temos nomes, é o Governo que os cabe fazer. Agora o que apelamos é que não seja nomeado ou escolhido alguém pelo cartão de militante, seja escolhido alguém pela competência, pela serenidade, pela moderação e pela competência. É isso que essencialmente desejamos. Muito obrigado, meus senhores, e até à próxima.